4. Os milagres de São Francisco. O milagre do lobo de Gubbio. O milagre do lobo de Gubbio é uma das histórias mais famosas associadas a São Francisco de Assis, ilustrando sua profunda conexão com a criação e sua capacidade de promover a paz e a harmonia entre os seres vivos. A história se passa na pequena cidade de Gubbio, localizada na região da Úmbria, Itália, onde, segundo a tradição, os habitantes estavam sendo aterrorizados por um lobo feroz. O medo e a desesperança dos habitantes. Gubbio vivia em um estado de medo constante devido a um lobo selvagem que atacava o gado, destruía plantações e, em alguns casos, até matava pessoas. O lobo era descrito como enorme e implacável, e todos os esforços para capturá-lo ou matá-lo haviam falhado. Os moradores estavam aterrorizados, a ponto de evitarem sair de suas casas, especialmente à noite. A situação chegou a tal ponto que a cidade estava à beira do desespero, sem saber como lidar com a ameaça. A corajosa intervenção de São Francisco. Ao ouvir sobre o sofrimento dos habitantes de Gubbio, Francisco, que na época vivia em uma comunidade próxima, decidiu intervir. Com sua habitual compaixão pelos pobres e oprimidos, Francisco se dispôs a enfrentar o lobo. Ele acreditava firmemente que toda criatura de Deus podia ser alcançada pela paz e pelo amor. Contra todos os conselhos dos habitantes, que temiam por sua vida, Francisco partiu sozinho em direção ao local onde o lobo havia sido visto pela última vez. Quando finalmente encontrou o lobo, a criatura o encarou com ferocidade, mas Francisco permaneceu calmo e confiante. Ele fez o sinal da cruz e chamou o lobo, dizendo: "Irmão lobo, em nome de Cristo, eu ordeno que você não faça mal a mim nem a ninguém." Para surpresa de todos, o lobo imediatamente abaixou a cabeça e se aproximou de Francisco de maneira submissa, como se reconhecesse a autoridade espiritual do santo. Esse momento é retratado em várias obras de arte como um símbolo da capacidade de Francisco de domar a natureza selvagem através da paz e da fé. A conversa com o lobo. Francisco, em seguida, conversou com o lobo como se estivesse falando com uma pessoa. Ele disse que entendia a fome e as dificuldades que o lobo enfrentava, mas que seus ataques estavam causando grande sofrimento aos habitantes de Gubbio. Francisco propôs um acordo: se o lobo parasse de atacar as pessoas e os animais, os habitantes da cidade se comprometeriam a alimentá-lo regularmente. O lobo, segundo a lenda, assentiu com um gesto de cabeça, mostrando que compreendia as palavras de Francisco. Para selar o acordo, Francisco pediu ao lobo que colocasse a pata em sua mão, como sinal de que o pacto de paz havia sido feito. O lobo obedeceu, e Francisco então retornou com ele à cidade. Os habitantes, que assistiam tudo de longe, ficaram maravilhados ao ver o lobo manso ao lado de Francisco, como um amigo obediente. A notícia se espalhou rapidamente, e todos se reuniram na praça central para testemunhar o milagre. A paz restaurada em Gubbio. Com a mediação de Francisco, os habitantes de Gubbio prometeram alimentar o lobo diariamente, e o lobo, por sua vez, viveu pacificamente entre eles pelo restante de sua vida. Ele se tornou uma espécie de guardião da cidade, e em vez de ser temido, passou a ser amado e respeitado por todos. A história do lobo de Gubbio não só salvou a cidade da ameaça imediata, mas também fortaleceu a fé dos habitantes e aumentou o prestígio de Francisco como um homem santo. O milagre das chagas. A intensa vida de oração e meditação. Nos últimos anos de sua vida, São Francisco de Assis se dedicou cada vez mais à oração e à meditação. Ele frequentemente buscava o isolamento em locais remotos, onde podia se concentrar em sua comunhão espiritual com Deus. Durante esse período, Francisco experimentava um profundo desejo de se unir plenamente a Cristo, não apenas em espírito, mas também em corpo, desejando participar do sofrimento de Jesus pela humanidade. Em setembro de 1224, Francisco retirou-se para o Monte Alverne, um local de grande austeridade e solidão, para passar 40 dias em jejum e oração, em preparação para a festa de São Miguel Arcanjo. Acompanhado por alguns de seus companheiros mais próximos, Francisco subiu a montanha com a intenção de se afastar ainda mais do mundo e se aproximar de Deus. O Monte Alverne era conhecido por sua beleza natural e por ser um local ideal para a contemplação e o retiro espiritual. A visão mística de Cristo crucificado. Durante esse retiro no Monte Alverne, Francisco teve uma visão mística extraordinária. Enquanto orava fervorosamente, ele viu um serafim, um dos anjos mais elevados da hierarquia celestial, que se aproximava dele. O serafim tinha 6 asas resplandecentes, e no centro da figura estava a imagem de Cristo crucificado. Essa visão foi uma representação profundamente simbólica do amor e do sofrimento de Jesus, que tocou Francisco de maneira indescritível. A visão foi acompanhada por uma intensa experiência espiritual, na qual Francisco sentiu um profundo amor e dor ao mesmo tempo. Ele compreendeu que estava sendo convidado a compartilhar, de maneira especial, os sofrimentos de Cristo. Este momento de comunhão mística marcou um ponto culminante na vida espiritual de Francisco, uma união tão íntima com Cristo que transcendeu as palavras e as explicações humanas. A recepção das chagas de Cristo. Como resultado dessa visão, Francisco recebeu as chagas, ou estigmas, de Cristo em seu próprio corpo.
As marcas da crucificação apareceram em suas mãos, pés e no lado de seu corpo, exatamente como as feridas que Jesus sofreu na cruz. Este evento milagroso foi o primeiro registro na história cristã de alguém que recebeu os estigmas, um sinal visível de participação direta na paixão de Cristo. As chagas de Francisco foram descritas como sendo muito dolorosas, mas ele as considerava uma bênção, pois eram um sinal de sua íntima união com Jesus. Ele manteve essas marcas em segredo o máximo possível, cobertas por suas vestes, mas aqueles que estavam próximos a ele, como o Frei Leão, seu confessor e amigo, testemunharam as feridas e confirmaram a autenticidade do milagre. Francisco continuou a viver com as chagas até o fim de sua vida, suportando o sofrimento físico com grande humildade e devoção. O significado espiritual das chagas. O milagre das chagas é um dos eventos mais significativos na vida de São Francisco, refletindo sua total identificação com Cristo e seu profundo amor pelo sacrifício redentor de Jesus. As chagas eram um sinal de que Francisco não apenas pregava sobre a vida e a paixão de Cristo, mas também experimentava em seu próprio corpo as dores e os sofrimentos que Jesus suportou pela salvação da humanidade. O impacto e o legado das chagas de São Francisco. Após a morte de Francisco em 1226, as chagas foram confirmadas durante o processo de canonização, 2 anos depois. Elas se tornaram um poderoso testemunho de sua santidade e de sua profunda comunhão com Cristo. O fenômeno das chagas inspirou muitas outras pessoas ao longo dos séculos, tanto dentro da igreja quanto fora dela, e ajudou a reforçar a devoção a São Francisco como um dos maiores santos da cristandade. O milagre das chagas de São Francisco de Assis permanece como um dos milagres mais reverenciados na história da Igreja Católica, um sinal tangível da presença de Deus na vida dos santos. Ele continua a inspirar os fiéis a buscar uma vida de profunda fé, imitação de Cristo e amor sacrificial. As chagas são lembradas como um sinal da entrega total de Francisco ao amor de Deus e seu compromisso inabalável com a missão de viver e proclamar o Evangelho.